Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Sempre Foi Deus Podcast. Eu sou Bruna, esse é o nosso episódio de número 40 e vocês são os nossos convidados a conhecer uma história que edifica, que vai transformar a sua vida, que Deus vai falar através da vida da nossa convidada com você. Eu creio em nome de Jesus. Fica até o final, mas não fique sozinho. Compartilhe o link desse episódio com seus amigos, com seus familiares. Não deixe de disseminar boas notícias, coisas boas, aquilo que Deus faz na vida de uma pessoa. Amém? Posso contar com vocês? E no final eu vou pedir para ela fazer uma oração por nós. Então fica aí ligadinho até o final. Edith, seja muito bem-vinda ao Sempre Foi Deus Podcast. É uma honra te receber aqui e agora poder conhecer melhor de você, da sua história, da onde que você veio. Então fique sempre muito à vontade e muito obrigada por ter aceitado o nosso convite de estar aqui. Bom dia, Bruna. Bom dia a vocês que estão nos ouvindo agora. O prazer é todo meu. Eu sempre quis participar de um momento Ô, especial Glória! como este, e você que está nos assistindo agora, eu tenho certeza que o Pai, que o Senhor dos Exércitos, Ele planejou esse momento Amém. É para você vai verdade. ouvir, você vai se identificar com a minha história, É. e esse é o objetivo, né? Amém. Glória a Deus. Gente, já viu que o negócio aqui hoje vai ser fogo puro, né? Edith, comece contando pra gente o começo da sua história, onde você nasceu, quem são seus pais. Menina, eu sou a última filha, né? Eu sou a última de 6 irmãos. E eu vim do Paraná, mas eu vim muito criança para o Mato Grosso. E a gente se instalou na cidade de Colíder. E a minha história começa ali, né? Ali eu cresci, eu casei. E aprove o Senhor nos trazer para a cidade de Sinop no ano de 88. O ano que eu nasci. 88. E aqui eu conheci o Senhor, mas o meu coração sempre foi voltado, sabe? Olha que benção. Na época eu conheci uma outra pessoa, eu era muito adolescente porque eu casei com 17 anos. E com 18 anos eu já era mãe e com 20 anos eu fui mãe novamente, Olha só. né? Então assim, eu até brinco com meu esposo. Eu tive primeiro uma filha e eu falei assim: um dia você ainda vai me confundir com ela. E esse dia chegou. É mesmo. Mas, enfim, aqui eu fui convidada para participar da igreja. Fui convidada para uma reunião, né, Bruna? E o meu coração já ardia pelas coisas espirituais, sabe? Que benção. Eu sempre fui levada para esse lado de conhecer o futuro. Eu acho que se o Senhor não tivesse um propósito na minha vida, eu não sei que rumo teria tido a minha vida para um outro lado, né? E o dia que eu fui convidada para aquela reunião, e era uma reunião especial, era um culto especial, e tinha um pregador ali pregando. A igreja era muito pequenininha, tinha, sei lá, umas 40 pessoas, 50 pessoas no máximo ali. E eu vi, Deus usava aquele homem com muito poder e revelações, e eu fiquei assim apaixonada por aquele ministério. E a partir dali nunca mais eu saí. Aí começou um processo na minha vida, né? E eu me lembro que a minha filha era bem pequenininha, ela devia ter uns 8 meses. E tudo que eu via ali dentro da igreja, aquilo me comovia, e eu queria mais de Deus, eu queria mais, sabe? E eu lancei mesmo. Gente, olha, se tem algo que aconteceu tremendo na minha vida, foi a minha conversão. Se jogou de cabeça. Menina, eu me lembro a minha primeira experiência com Deus foi na uma ocasião. A minha filha tinha em torno de uns 9, 10 meses, eu acho. E nós tínhamos ido passear na casa da minha sogra, lá em Dom Aquino, para lá de Cuiabá. E lá ela ficou doente. Ela pegou uma gripe e ela começou a passar muito mal, muito mal. E a gente estava numa situação financeira zero. E era hospital, era muito difícil.
E aquela noite eu não dormi, não dormi. E eu estava naquele processo, né? Eu vou na igreja, mas eu não sei se é isso que eu quero, Aham. aquele processo intermediário, porque a igreja era uma igreja muito rígida, enfim. E aquela noite eu não dormi. E quando eu acordo de manhã, eu acordei, devia ser umas 6 horas mais ou menos, e a minha sogra tinha levantado e ligado um rádio. E lá tinha um pregador pregando naquele rádio. E eu enjoelhei na beira da minha cama e eu disse assim: Pai, se tudo que esse homem está falando é verdade mesmo, eu quero que o Senhor cura minha filha. E quando eu chegar em Sinop, eu vou lá para a igreja da Rosângela, aquela pessoa que tinha me convidado. Senhor, e nunca mais eu vou sair de lá. Menina, parece que Deus falou amém, é só disso que eu precisava. Meu Deus. E aí a minha filha dormiu, e quando acordou, ela não tinha tosse, ela não tinha nada, como se ela tivesse nunca ficado doente. Aí naquela noite, minha sogra me falou assim: olha, já que a Riane, né, melhorou, você não quer ir ali numa igrejinha que tem aqui? Vai ter umas irmãs lá orando. Eu falei: eu quero. E nós fomos. Tinham acho que umas 5 irmãs ali. E só oração de irmãs mesmo. E eu sentei naquela cadeira e de repente uma irmã lá começou a falar lá na frente e ela começou a contar a minha história. Nossa. Sem nunca ter me visto. E aquilo começou eu comecei a me emocionar interior, mas eu não queria assim dar o braço a torcer. Aí, de repente, ela falou: olha, você levantou hoje de manhã, você fez uma oração e você disse assim, e repetiu a minha oração daquela manhã. Ah, minha filha, aquilo ali para mim bastou, né? Só que eu sempre fui uma pessoa muito de compromisso, de honrar minha fala. E assim, eu saí dali, eu cheguei em Sinop, eu fui para a igreja, eu nunca mais saí, e eu me apaixonei de uma tal forma por Jesus, a minha busca, a minha sede, a minha vontade, eu queria, eu me lancei, eu me joguei, e olha, foi a melhor decisão que eu fiz na minha vida. E aí começou os processos, né, de crescimento, de busca pelo Espírito Santo, ouvindo falar sobre Espírito Santo, e eu falava: meu Deus, eu quero isso para mim, como é que eu faço? Como é que eu faço para receber o batismo no Espírito Santo? Gente, e tudo na minha vida foi muito intenso. E a maneira como Deus fala comigo é intenso. Eu sou uma pessoa muito sanguínea, então assim, eu tenho que trabalhar muitos pontos fracos, né? Que é de falar sem pensar, que é de agir no impulso. Então eu tenho que tomar muito cuidado com isso. Mas eu acho que devido ao meu temperamento, eu sempre fui muito dada, jogada, sabe? Se era para rolar no chão, não rolava no chão, você entendeu? Eu vejo que as redes sociais hoje, elas são muito críticas, né? Às vezes alguém posta lá alguma coisa e as pessoas caem matando, né? Ai, porque não precisa disso. Mas só quem vive isso sabe, Verdade. sabe? Até agora, essa semana mesmo, alguém postou lá uma matéria sobre o falar em línguas estranhas. E eu fui para os comentários, que eu não comento, mas eu sou dos comentários. E eu vendo, né, tantas pessoas falando que isso não existe, que isso não precisa. Eu falei: gente, minha filha chegou perto de mim, eu já tô caindo no chão. Eu não tenho problema com isso, entendeu? Eu quero me lançar, eu quero me jogar, eu quero sentir aquela experiência, eu quero, sabe, ver o sangue fervendo nas veias. Eu não importo com aquilo que vão falar de mim. Eu quero o Pai, eu quero o Deus, né? Glória a Deus. E para quem, como você hoje, está nesse início, quer buscar também para o Espírito Santo, como que foi o seu processo de busca até você ser batizada? Menina, não demorou muito, né?
porque assim, como não tinha... Hoje, as igrejas trabalham com discipulado, pega uma pessoa, cuida dela. Antigamente não tinha isso não, tá? Porque já fazem quase 40 anos que eu sirvo ao Senhor. Mas na época não tinha isso não tinha quem cuidava de ninguém não. Então é cada um, né? Mas eu buscava, escuta, como é que faço para mim receber isso? Aí alguém falava, você tem que orar bastante. Porque você tem que jejuar. E eu dele fazer isso, né? E eu acho que no anseio, nessa busca, o Senhor te conhece. É verdade. Porque na minha vida teve que ser daquele jeito, sabe? Uma outra coisa que marcou a minha vida, devido a esse jeito de eu ser muito intensa e tal, eu lembro que eu trabalhava numa instituição do governo e era funcionária do governo do estado. E a gente trabalhava num órgão e lá tinha um senhor e ele era já de idade, devia ter seus 60 e poucos anos, e ele ainda trabalhava. E eu gostava muito dele, uma pessoa muito sóbria, muito calma. E assim, conforme o Senhor foi trabalhando na minha vida, eu queria que todo mundo se convertesse. E eu era chata, sabe? E teve uma manhã que eu falei, não, vocês precisam mudar de vida, vocês precisam buscar Jesus. E eu comecei a contar minhas experiências, porque tem que ser assim, assim. Quando saiu todo mundo da sala, aquele homem chegou para mim e falou assim, você fica falando essas coisas aí, ó, mas a Bíblia não é bem assim como é que você está falando, não. E ele citou o texto onde Jesus, ele aparece no Monte da Transfiguração, né, com os 3 discípulos, e ele explicou da maneira dele. Ele falou, vocês ficam falando que não tem reencarnação, esses negócios, tá aqui, ó. Menina, aquilo mexeu tanto comigo, e eu saí para almoçar e vim embora. E aquilo, né, no meu ouvido. Falei, gente, mas será? Será que os irmãos estão errados e esse homem tá certo? Né? Não quero entrar aqui em crença de ninguém. Cada um acredita naquilo que... Claro. Né? Mas, enfim, aquilo mexeu muito comigo. Quando eu estou retornando pro meu trabalho, era no mês de agosto, e dá aqueles redemoinhos, né? Uhum. E tava ventando. Menina, e no meio da rua se formou um redemoinho e veio na minha direção. E eu saí fora, assim, no cantinho da rua, para mim não pegar aquela terra. E, de repente, eu vi um pedaço de jornal no meio daquelas terras, no meio daquele movimento ali de vento. E aquele pedaço de jornal veio e o vento soprou e ele grudou na minha perna. Nossa. E eu abaixei e peguei aquele jornal. Menina, era exatamente a passagem do Monte da Transfiguração. E ali tinha uma explicação. O que o Senhor Jesus, por quê? O que aconteceu naquele lugar, que não tinha nada a ver lá com a reencarnação que eu tinha ouvido. Gente, eu fiquei tão maravilhada, porque em todas as coisas, toda a minha vida, a minha entrega, a minha busca, eu sempre vi o Senhor cuidando de mim. Glória a Deus. Nos mínimos detalhes. E você consegue nos explicar um pouco mais sobre essa passagem? Já que o Senhor te fez lembrar, vamos trazer. É porque ali o Senhor está buscando uma intimidade, né? E outra, o Senhor é Deus. Ele é Deus na sua vida. E Ele faz o que Ele quiser, nós só temos que obedecer. E todo o processo da minha vida foi um processo assim de busca, de crescimento. E uma outra coisa muito interessante, que é assim, eu sou assim até hoje, tá? Por exemplo, é a primeira vez que eu tô aqui falando com você. Sempre que eu vou falar em público, que eu vou ministrar, ou que eu vou falar alguma coisa, eu sempre procuro usar uma linguagem figurativa, como se eu estivesse trabalhando com criança. Uma atividade lúdica, com exemplos práticos, para que isso venha trazer e fixar o conhecimento. Uhum. E assim, eu me lembro muito bem assim de quantas vezes, quantas coisas o Senhor fez
na minha vida. E eu sou tão grata ao Pai, sabe? Porque Ele me ensina como se fosse uma criança. E todas as coisas assim que aconteceu na minha vida, assim, eu louvo a Deus. Porque tudo tinha um projeto, tinha um propósito. Mas Deus me ensina muito na prática. Eu falo com o Senhor, como eu estou falando com você aqui. Eu saio de casa e eu converso com Ele, gente. Eu converso, eu falo, ó, eu estou indo para tal lugar, o que o Senhor fala comigo? Senhor, e aí? E às vezes eu estou dirigindo, estou conversando com o Senhor. E uma vez eu ouvi uma pessoa falando comigo assim, Deus não fala com a comedor de arroz e feijão. Eu falei, fala sim. Porque se Deus fala comigo, Bruna, eu fico assim, entediada, sabe? Como é que uma pessoa que conhece, que viveu, que experimentou, sabe, das coisas do Pai. E essa pessoa vai embora, se desvia, essa pessoa, ela fica morna, ela, sabe, ela não consegue ter isso dentro dela. É isso que nos move, sabe? O que nos move é você saber que você tem um destino. É verdade. E o seu destino é o céu, essa terra é uma passagem. Então, viva intensamente aquilo que o Senhor proporciona para você aqui. Dê o seu melhor naquilo que você foi chamado. Ah, mas eu não sei o meu chamado. E agora eu vou falar uma coisa muito importante. Se você ainda não identificou o seu chamado, você se mete. Se mete em tudo. Até descobrir. Até você sentir, ah, mas isso aqui, essa área aqui é a área que me traz indignação. Eu posso melhorar nessa área. E é ali. Então, investe naquela área. Por exemplo, há mais de 15 anos eu trabalho na área de libertação e cura da alma, né? E sempre quem me ensinou foi o Senhor. E eu tenho algo comigo assim, se você não sabe o que falar, se você não sabe como você vai colocar as palavras, usa palavras do seu dia a dia, palavras que vai fazer as pessoas entender, fale de um assunto que você conhece, entende? Que você tem conhecimento para aquilo. Se você tem problema de falar em público, mira alguém ali, sabe? Eu era uma pessoa que eu tinha tanta vergonha, mas tanta vergonha. Eu tinha vontade, mas eu tinha timidez. Então, às vezes, quando eu sabia que alguém ia mandar, pedir para mim fazer uma oração, eu corria para fora. Nossa. Saía para fora. Quem disse? Mas eu tinha tanta vontade. Então, a vontade foi maior na minha vida, Glória sabe? E fez eu romper com aquele medo. Ninguém precisa saber que você não sabe tudo. E nós nunca sabemos tudo. É verdade. Então, assim, ninguém precisa saber que você não sabe. Simples Só assim. faça. Me lembro de uma vez que eu dava aula na escola dominical. E naquele dia faltou professor, e eu dava aula para os jovens. E eu era a segunda professora, quando o primeiro não ia, né? E eu não tinha estudado a lição, porque não era eu que ia dar aula. E chegou a hora, né, o professor, o primeiro professor não foi e tal. E alguém falou, e agora? Eu dou aula. Eu não tinha lido, né? Mas eu sou muito de aprender, de ouvir as coisas. Eu sou mais ouvinte, né? Porque tem umas pessoas que é mais visual, no meu caso, eu sou mais ouvinte. E eu me lembro de pegar aquela lição e começar a falar sobre aquilo, mas, e assim, eu me empolguei, que eu achei que eu já estava pregando, que eu já até sabia pregar. E eu me lembro de estar falando, a história ali, falava sobre o João Batista. E eu achando que o João era o João Batista, né, que tinha sido cortado o pescoço, eu estava falando do apóstolo João. E eu falando, de repente, um jovem levantou a mão e falou assim, irmã, mas de que João mesmo a senhora está falando? Sabe, na hora a ficha caiu, eu falei assim, meu Deus, deve ter mais de um João na Bíblia. Meu Deus.
enfim. E aí eu segui o roteiro ali da revistinha. E depois que eu cheguei em casa, eu perguntei pro meu pastor, me fala esse negócio de João, quantos João tem na Bíblia? Aí que eu fui entender, né, que tinha mais de um João na Bíblia. E eu falei, gente, mas o que eu tô querendo falar com isso? Não importa, fale, sabe? Faça, ouça. As pessoas, nós precisamos falar com o Pai. Ainda que você não saiba falar, ainda que você não tenha experiência em falar, comece fazendo, comece falando. E eu me lembro de uma outra ocasião, assim, em que foi a primeira experiência que eu tive, né, com demônios, digamos assim. E a gente fazia muitas reuniões de orações nas casas das pessoas. E eu me lembro que a gente estava numa campanha toda de 7 dias na casa de uma irmã. E nós estávamos orando ali. E nós estávamos orando pelos dons espirituais, para que Deus nos enchesse de poder. Enfim, para você, né, ser cheia da unção, cheia do poder. Que as pessoas fossem usadas nos dons de revelação, profecia, os dons espirituais. E eu pus a mão ali na irmã e eu comecei a interceder e orar. E Jesus manda fogo, manda fogo. De repente, aquela irmã começou a dar umas manifestações e ela fungava, e aquilo foi aumentando e eu achava que ela estava recebendo fogo. Enquanto mais ela fungava ali, eu falava, desce fogo, Jesus, mais fogo, mais fogo. De repente, aquela mulher levantou os braços assim para cima e deu um grito. Menina, eu olhei aquilo e eu falei, meu Deus, isso não é Espírito Santo, isso é demônio. Aí, o irmão que, né, sempre tinha alguém junto ali com mais experiência do que nós, e o irmão pegou aquela mulher, levou ela lá para fora, lá para um cômodo da casa, e falou, ninguém entra aqui. Foi mais uma outra só. E eu fiquei indignada, porque eu queria ver como é que ele ia fazer aquilo. Meu Deus, mas como que expulsa um demônio? Foi eu que invoquei ali de alguma maneira do demônio. E agora as pessoas me deixam fora, né, da cena. Eu sou parte. Fiquei indignada com aquilo lá. E eu falei, meu Deus, mas né, o senhor precisa me ensinar isso. Menina, não passou muito tempo, sei lá, acho cerca de uns 2 meses. Tô eu em casa num domingo, tranquila, né, descansando. Aí uma pessoa passa lá na minha casa e fala assim pra mim, minha irmã ligou ali da madeireira, que tem uma moça possessa. E disse, nós estamos indo umas 3 pessoas, você não quer ir lá? Ah, minha filha, foi a oportunidade da minha vida. Eu falei, eu vou porque eu quero ver como é que é isso, né? E quando nós chegamos naquela casa, era uma sala bem grande e tava tudo fechado. Aí quando abriram a porta, na verdade era uma garotinha, era de uma adolescente, devia ter em torno dos 15, 16 anos. E ela estava possessa. E tinha muitas pessoas naquela sala, muitas mesmo. Devia ter umas 15 ou 20 pessoas ali. Nossa. Aí o irmão, né, que foi junto para expulsar o demônio, ele chegou, aí a menina queria correr para fora, aí ele falou, não, pode deixar a porta aberta, e falou, você vai ficar quietinha aí. E eu olhei aquela plateia, e nem era, meu Deus do céu, né? Nem era minha vez de falar, e nem tinha que falar nada. Mas eu pensei assim, meu Deus, essas pessoas precisam saber que Deus que nós servimos um Deus vivo, que esse poder vai mandar esse demônio sair. Aí eu peguei a palavra ali de intrometida mesmo e falei, olha, eu não sei o que vocês estão fazendo aqui, se vocês vieram aqui para ver o que os crentes vão fazer, então eu quero... Se você não crê no que vai acontecer aqui, eu quero te convidar para se retirar daqui. E olha que a casa nem minha era. Enfim, ninguém saiu, né?
E nós cantamos, o irmão deu uma palavra, e aí depois passou para a sessão de exorcismo, né? E aí, quando começou para orar lá pro demônio sair, tudo que o irmão falava, o demônio não obedecia. E a coisa começou a ficar meio feia. E eu pensei assim, meu Deus, o senhor tem misericórdia. Menina, de repente, eu só sei para você que quando eu dei conta, eu já estava em cima daquela menina. Eu tomei a frente ali do irmão. E eu olhei fixamente nos olhos daquele demônio incorporado e eu disse, você está amarrado agora em nome de Jesus. O demônio botou as mãozinhas para trás da moça, amarrou. Aí eu olhei e falei, você vai enjoelhar diante do Senhor a quem nós somos servos. Poft! Aquele demônio caiu de joelho. E eu pensei, meu Deus, mas eu tô tão poderosa. Tudo que eu tô falando tá acontecendo. E aí, eu percebi que tudo que eu tava falando ali tava acontecendo, que tava dando certo. Mas eu nunca tinha feito aquilo, sabe? Nunca tinha feito. Aí, enfim, né? Resumo. Expulsamos aquele demônio. Foi sua primeira experiência. Minha primeira experiência. Falei, cata tudo que você enviou nessa casa e sai em nome de Jesus. E a pessoa ficou liberta. A partir daquele dia, Bruna, as pessoas, tudo que era demônio que manifestava, eles me chamavam, porque eles achavam que eu sabia, mas eu também não sabia. Entendi. Mas eu também não dizia que não sabia. Por isso do E fazer. E eu pensava assim, bom, se aconteceu lá, vai acontecer de novo, sabe? E aí eu fui tendo a necessidade de conhecer mais sobre o mundo espiritual. E aí eu passei a estudar, ler livro, ir em seminários. Eu passei a buscar mais conhecimento nessa área, certo? E até hoje, quando eu vou a algum local, algum seminário, e eu vejo algo diferente que eu ainda não sei, que eu ainda não apliquei em alguma situação que eu tenha vivido, eu olho e eu falo assim, na hora que surgir uma oportunidade, eu vou fazer isso. E dá certo. Então, como que eu descobri que eu tenho um chamado na área de libertação? Eu descobri desde aquele dia. Porque aquilo me trouxe uma indignação de ver um ser humano. Olha, eu vou falar um negócio pra você, minha filha. Às vezes eu tô andando e eu vejo andarilha, eu vejo pessoas assim, essas pessoas que têm problemas mentais. Eu tenho uma compaixão por essas pessoas tão grande, mas tão grande, porque eu sei que parte disso é demônio. Eu sei que parte disso é perseguição. E assim, eu não tenho medo, sabe? Um tempo, e é só eu que lido com isso lá em casa. Meu marido né? Mas quando não tem ninguém para ir, às vezes ele vai. E eu me lembro de um dia que a gente foi cuidar de um rapaz, e era um menino, né? Era um rapaz. Eu falei, você precisa de um homem comigo. E a gente foi. E lá esse menino estava lidando com um processo, ele ficava muito endemoniado, e a gente estava tentando trabalhar com libertação, para ele ser liberto, inserindo a palavra, porque a palavra liberta, a palavra transforma, né? É a palavra, não adianta você só alçar em nome de Jesus, porque aquele espírito vai sair, mas ele vai voltar. É verdade. E se você não cuidar da pessoa, vai ficar pior, porque a Bíblia diz que ele volta com mais 7. Então, assim, além de expulsar o demônio, você tem que cuidar daquela pessoa. E a gente estava nesse processo. E eu me lembro que durante aquele processo que a gente estava fazendo com ele ficou endemoniado, possesso ali, e ele veio para o meu lado, mas com uma fúria tão grande, mas o demônio não pode tocar em mim. Né? E o meu marido ficou muito horrorizado com aquilo. Ele falava, você não pode fazer isso, uma hora dessa. Olha, se eu não. Né, de repente, esse cara aí podia bater em você. Eu falei, gente, não é assim, Valdir.
Deus nunca vai permitir isso. Mas por quê? Porque você tem que usar autoridade. É todo um processo. Talvez você está me ouvindo agora, alguém que está me ouvindo agora, e ela sente no seu interior que ela tem um chamado para cuidar de pessoas nessa área. Então eu deixo um conselho. Primeiro, conserta a vida. Fecha as brechas. Fecha as portas. Passe por um processo de libertação individual. Ouça. Hoje no Brasil tem muitos ministérios que lidam diretamente com isso, pessoas sérias. E busca conhecimento, feche as portas, se levanta sem medo, sabe, com coragem. O Senhor é Ele que vai te direcionar e Ele não vai deixar você passar vergonha, mas você precisa fechar as portas, cuidar da sua vida, sabe, da sua casa pessoal. E se você sente que tem um chamado, seja nessa área, seja em outra área, não fica esperando um anjo descer do céu e falar com você. Isso não vai acontecer. Busque conhecimento. A sabedoria, Bruna, Deus dá para nós. É verdade. Mas o conhecimento, você tem que buscar. Quanto que você já investiu na sua vida? Eu tenho um chamado aí na área de libertação. Quantos livros você já leu de libertação? Quantos seminários você já foi de libertação? Quanto que você já investiu na sua vida? Eu já investi, eu já fui... Olha, eu acho que eu já fui em quase tudo esse seminário de libertação desse Brasil afora. Eu louvo a Deus porque, às vezes, Deus levanta pessoas, semeia na minha vida. Quantas pessoas já semearam na minha vida? E eu sou tão grata a Deus por isso. Uma vez eu me lembro que tinha um seminário em São Paulo com a doutora Rebeca Brau. Ela é uma americana, ela trabalha na área de libertação, uma mulher mundialmente conhecida. E essa mulher veio para o Brasil e alguém chegou no meu trabalho e ela com um folhetinho, uma propaganda. Ela disse, menina, isso aqui, esse negócio é para você. Eu falei, mas não é que esse negócio é para mim mesmo? Isso é para mim mesmo. E eu falei assim, eu vou nesse lugar, mas eu não tinha R$1. E eu fui orar. Falei, Deus, eu vou nesse lugar. Senhor, eu vou nesse lugar. E eu não vou sozinha. Nessa época, tinha uma irmã da igreja que ela sempre me acompanhava nos processos de libertação que eu fazia individual. E ela passou lá no meu trabalho e eu falei assim, Salete, olha aqui, nós vamos nesse lugar. Coloca a mão aqui. Coloca a mão em cima desse folheto aqui que nós vamos profetizar que nós vamos. Menina, e ela colocou a mão ali e eu falei assim, Senhor, eu quero declarar que eu não tenho dinheiro, Salete também não tem, tá mais pior do que eu, mas nós vamos nesse lugar. E tem mais, Senhor, nós vamos de avião. Porque quando o Senhor dá as coisas para os seus filhos, o Senhor dá o de melhor. Menina, falei aquilo. Olha, a partir daquele momento, gente, as coisas começaram a acontecer de uma tal forma que, resumo dessa conversa, nós ganhamos as passagens aéreas de ida e volta. Na época era de Cuiabá para São Paulo. Quando estava se aproximando, nós ganhamos o dinheiro da inscrição, fizemos a inscrição. E nós tínhamos eu tinha uma parente que eu não conhecia. A gente, assim, só de ouvir falar. E eu falei assim, eu vou entrar em contato com aquela minha prima, e nós ficamos na casa dela. Mas eu não tinha noção do tamanho de São Paulo. Nunca tinha ido em São Paulo. Nunca tinha andado de metrô, nem de ônibus. Imagina! Lá em São Paulo. Né? 2 mocorongos da cidade pequena, né? 2 caipira na cidade grande. Menina, arrumamos lá o local que ia ficar na minha prima para não precisar pagar hotel e nós fomos. Quando estava chegando, eu fui para Cuiabá 2 dias antes e a minha parceira, né, minha companheira de ministério,
ela ia sair, saiu 2 dias depois. Mas quando eu saí, nós ainda não tínhamos os recursos para comer, para pagar ônibus, sei lá, para andar em São Paulo. Aí eu fui na igreja naquela semana e eu falei, ó, eu tô indo antes, mas nós nos encontramos em Cuiabá, tal lugar assim, combinei com ela. Aí eu falei para ela falou assim, Edith, e o resto do dinheiro? Eu falei, não sei, até domingo esse dinheiro vai estar na sua mão. Gente. E fui embora. Menina, pois você acredita que ela saiu do estudo bíblico do domingo da manhã. E ela contou, disse que uma irmã procurou ela, falou, menina, eu tô sabendo que vocês estão viajando. Ela falou, menina, não é que nós estamos indo hoje? Aí ela falou assim, menina, eu quero semear na vida de vocês. E ela deu o equivalente que era o dinheiro que a gente precisava. Deu para a irmã. Gente, baixamos nós para São Paulo lá fora. Quando nós chegamos, nós estávamos no aeroporto, aí chegou uma mensagem falando que o local tinha sido mudado. O local do evento havia sido mudado. E para onde o local tinha ido, ficava inviável, não tinha como a gente ficar hospedado naquela casa. Mas, enfim, nós chegamos lá em São Paulo, a nossa parente foi lá buscar a gente. Aí eu falei, olha, prima, a gente vai ter que ir para procurar um hotel. E a gente, detalhe, né, sem dinheiro. Porque, né, era mais um milagre que Deus ia ter que fazer. E quando nós chegamos ali, nós arrumamos o hotel, mas tinha... aí eles levaram a gente, mas nós não fizemos o check-in. Tinha muita gente na fila. Aí eu só disse para uma atendente que estava ali, eu posso deixar as malas aqui? E na hora que a gente chegar à noite, a gente fazer o nosso check-in? Ela disse, não tem problema, deixa aqui. E guardou as malas na recepção do hotel. Gente. E nós fomos. Chegamos lá no evento, menino, o evento começa, aí teve um café da tarde e nós começamos a procurar. Gente, como que nós vamos? Não, ter que voltar a pé para esse hotel, porque não tem como. E aí, eu sou muito ruim de localização. Muito ruim mesmo. Meu cérebro não funciona nessa área. E nós íamos ter que voltar, sei lá. E eu comecei a procurar ali na fila. Ai, gente, vocês sabem onde que fica? Dá para ir a pé, onde fica o hotel fulano de tal? E aí ninguém falava, vocês têm que procurar aqui a direção do evento, eles vão instruir e tal. E nós pegamos o nosso café e chegou uma mulher do lado nosso, 2 mulheres. E elas se apresentaram e falaram assim, olha, nós estávamos atrás de vocês na fila, mas vocês não nos viram. Eu sou a pastora Mazinha, essa aqui é a irmã fulana de tal, que eu não lembro mais o nome. Olha, nós moramos aqui perto, né, numa cidade vizinha, nós vamos e a gente vai todo dia para casa e voltamos para o evento. E nós queríamos convidá-las para hospedar na minha casa. Você aceita? Eu falei, irmã, a gente aceita agora, no intervalo. Aí fomos, aí ia sobrar o dinheiro do hotel, né? Fomos lá, minha filha. Pensei assim, o hotel, porque fez a reserva, vai cobrar, né? Menina, quando nós chegamos para buscar as malas, eu falei, moça, a gente arrumou um outro local para... Ela, não tem problema que nós estamos precisando de vaga. Ai, muito obrigado. E nós pegamos as nossas malas, não precisamos pagar nada pela reserva. Deus, purinho. Purinho. Quando terminou o evento, que aquelas irmãs levaram nós para casa dela, irmã, e ela falou assim, hoje de manhã eu estava preparando o lanche para trazer, para a gente comer na estrada, e o Senhor falou para mim, faz mais 2 lanches e leva. E ela falou assim, mas Senhor, para quê? Só vai eu e a irmã. O Senhor disse, faça 2 lanches e leva. E quando nós ouvimos você ali na fila, o Senhor falou comigo, lembra dos lanches? É para elas. Leva elas para casa. Menina, nós fomos para aquela casa. Eu acho que eu sempre fui de servir.
E quando você só serve, você não aprende a ser servida. Aham. E quando nós chegamos naquela casa, estava frio em São Paulo, acho que estava uns 10 graus em São Nossa. Paulo. Tinha banho quente, roupas de frio para nós, meias, quarto aquecido. Meu Gente, Deus. comida. Eu acho que ela tinha falado para alguém daquela casa que estava levando visita. Era uma casa muito linda. Ela era pastora e aquela mulher era vereadora naquela cidade. E ela era bem conhecida ali. E eu me lembro que a gente, no quarto que nós ficamos, que aconchego, que cuidado. E eu sou muito de servir. Se eu vou na sua casa, se você me Edith, vai lá em casa, eu tenho que fazer alguma coisa. Ou eu tenho que levar, ou eu tenho que lavar o prato que eu comi, sabe? Faz Aham. parte de Sim. mim isso. E eu lembro que eu falei, não, nós vamos lavar. Ela disse, não toca, vocês são minhas convidadas. Meu Deus. Olha, Bruna, são coisas que vai acontecendo na sua vida e que você vai vendo o agir de Deus, você vai vendo o cuidado de Deus na sua vida. Não tem como. Não tem como você deixar de servir esse Deus. Sabe? Quando você busca, você anseia, você precisa desejar, falar com Ele, direcionar Ele, usar a autoridade que Ele te deu. Olha, os anos passaram, né? Eu tenho tantas experiências, eu poderia ficar aqui 2 semanas contando experiências para você, né? Mas o tempo não nos cabe. Mas o que eu quero falar? O que eu quero deixar? Para você nunca desistir. Não desista do seu ministério. Não, olha, mas não desista dos teus sonhos. Olha, não desista dos seus projetos. Olha, não deixe pessoas falar para você, jogar água nos seus projetos. Olha, você é filha. A Bíblia diz no Salmo 66, verso 1, se eu não me engano, diz que o trono de Deus está nos céus, mas os pés dele estão na terra. E ele quer que você... O Senhor, ele não vem te chamar de outro nome, ele te chama de filha, de filho. Sabe? Você tem liberdade para falar com esse pai. Ainda que você teve uma vida difícil, ainda que muitas coisas ruins aconteceram na sua vida, ainda. Olha, não o que você não tem que falar assim. Mas foi isso, essa é a minha vida, foi o que fizeram comigo. Você tem que falar assim, Senhor, o que fizeram comigo? O que é que eu estou fazendo com aquilo que fizeram comigo? Isso. E as pessoas têm dificuldade de chegar diante do Papai Criador. E não tem dificuldades porque elas não conseguem, porque elas assimilam o Deus Pai com o Pai da Terra. Talvez o pai que abusou, o pai que gritou, o pai que não teve, o pai que abandonou, sabe? E eu fui criando, eu fui começando a ver, porque eu sempre fui muito radical nesse meu jeito de ser, e eu comecei, quem me conhece sabe disso, que eu sempre falava assim, só tem 2 reinos. É o reino da luz e o reino das trevas. E só tem esses 2 reinos. E se não é Deus, é o diabo. E aí eu comecei a estudar. Primeiro eu comecei a me despertar. Por que as pessoas, muitas foram as pessoas que eu cuidei delas. Muitas foram. Às vezes eu me encontro com gente hoje, elas dizem, irmã, você lembra de mim? Eu não lembro. Irmã, você fez tal coisa comigo, você falou tal... E eu não lembro. Então, eu comecei a perceber, aqui no nosso reino natural, que para muitas pessoas, elas eram libertas,
saía de prisões espirituais e, meu Deus, avalancava a vida, mas outras ficava boa por um tempo. Mas quando eu vi essa pessoa um tempo depois, ela vinha e falava: ah, irmã, tá tudo de novo, tô assim. E eu comecei a me questionar. E há 2 anos atrás, eu ouvi falar do curso de psicanálise e eu não estava nem aqui, eu estava no Pará. Eu estava realizando um trabalho no Pará. E lá uma pessoa me disse: Edith, você precisa fazer. Edith, você tem que fazer isso. E aí eu tinha ganhado uma viagem para fora do Brasil, né? Que eu tinha ido viajar para a Alemanha. Enfim, meu filho me deu essa viagem. E eu também nem sabia que eu ia viajar. Enfim, é uma viagem que eu ganhei, foi de surpresa. E eu estava me preparando para essa viagem, economicamente, porque apesar de eu ter ganhado, né? E eu precisava de dinheiro. E eu falei: eu não posso agora, mas olha, depois que eu chegar da Alemanha, eu vou fazer esse curso. Resumo da conversa: eu saí de lá matriculada, alguém pagou o curso para mim, até eu terminar o meu curso, essas mensalidades, eu ganhei esse curso. E eu passei a conhecer. Eu já tinha feito um treinamento, eu já tinha feito um curso, né, sobre o poder da mente, o funcionamento da nossa mente. Então, eu já aplicava nos meus atendimentos na igreja partes daquele conhecimento. E eu comecei a perceber uma mudança muito grande no meu ministério de libertação. E eu, a partir do momento que eu comecei a estudar psicanálise, eu comecei era um curso cristão, né, uma faculdade cristã, então onde une fé e ciência. Menina, eu fiquei maravilhada de saber que aquilo que Freud, né, foi uma descoberta, foi uma revolução tão grande na área da saúde mental. Gente, Estava na Bíblia. Aquilo está na Bíblia faz muito tempo. Meu Deus. A descoberta do inconsciente. Sabe, Freud, a psicanálise, ela explora mais a área do inconsciente, as memórias inconscientes, as coisas que ficam lá guardadinhas, né, os gatilhos emocionais, como que você ativa, sabe? E eu comecei a estudar aquilo. Olha, pasme, minha filha. Até o mapeamento que eu uso, né, quando eu vou lidar na área de libertação, tinha lá no curso, só com outro nome. Eu falei: meu Deus, isso é fantástico. Senhor, como que eu não via isso antes? Né, assim, pai, olha, eu estava no caminho certo e nem sabia. Mas é que a minha vida, ela é uma caixinha. E tem muitas gavetas. Não estou falando nem, sei lá, 1% do ocorrido na minha vida. Mas eu perseverei, terminei meu curso e eu falei: até então, Bruna, eu sempre trabalhei, faz mais de 15 anos, eu sempre fui muito dada, sabe? Eu muito compromissada com as coisas de Deus. Eu sempre fui muito compromissada, assim, de ter realmente compromisso no meu dia a dia. Eu sempre fui uma pessoa de palavra. E eu sempre achava que crente era crente de palavra, mas a gente, depois que você começa a conviver no meio de pessoas, você vê que tem tanto engano, tanta mentira, tanta falcatrua, tanta coisa podre, sabe? E quando você só percebe isso, quando você lida com isso, né? Então, mas na minha vida, eu sempre fui muito inocente para as coisas, assim. Eu sempre tive uma inocência. Eu achava que todo mundo era igual a gente. Sim, sim, não, não. Eliminar a mentira da sua vida, sabe? Essas coisas assim. E aí, durante, né, todo esse processo de lidar com gente, trabalhar com gente, eu fui aprendendo muitas coisas, aprendendo com as pessoas. Mas tem uma coisa que eu nunca quis que isso mudasse em mim.
né? Hoje eu atuo como psicanalista clínica. Eu tenho um espaço, né? Que eu trabalho com isso. Eu tenho pessoas. O Senhor me deu isso. E eu tive um direcionamento do Pai. Todas as coisas que aconteceram na minha vida foi Ele que me deu. Mas tem algo aqui dentro da minha essência, sabe? Que eu não quero que isso morra nunca. É a dependência dele. Amém. Sabe? E lá no meu consultório, quando as pessoas me procuram, eu falo assim, olha, você está falando com a terapeuta cristã. Então, se precisar expulsar demônio, eu vou expulsar. Tudo bem para você? Uau. Tudo bem. Se não, filha, acaba aqui. Você tem liberdade, tem tantos profissionais aí, sabe? Tem muitos profissionais. Eu não quero ficar, sabe, ali trabalhando só com um lado, porque é uma balança, Bruna. Sim. Você precisa cuidar das coisas naturais, mas também das coisas espirituais. Você não pode espiritualizar aquilo que são de ordens naturais, mas também não pode naturalizar aquilo que são de ordens espirituais. Então é uma balança. E se você pega alguém, você vai analisar. Então, você vai tratar espiritualmente aquilo que precisa ser tratado espiritualmente, e você vai tratar naturalmente com as coisas que são naturais. É óbvio. E se não houver essa junção das duas coisas, filha, não tem como a pessoa chegar num resultado alcançado. Porque não se esquece passado. Não tem como você apagar da mente o que a pessoa viveu. Mas tem como você reprogramar essa memória, reprogramar a mente dessa pessoa, levar a palavra, que é o que a Bíblia chama de posicionamento. Se você sofreu um trauma, se você sofreu uma dor e aquilo está presente na sua vida, quem é que tem o poder de curar isso? Deus. É só Ele. Então Ele vai pegar, é Ele que vai te conduzir novamente lá naquele processo que você foi ferida, naquele processo que você viveu ali. Você vai colocar algo de Deus naquele lugar. A sua memória não vai ser apagada, mas ela vai ser curada. E quem faz isso? Não é técnica. Não é técnica de hipnose. Não é técnica de regressão. Não é. É o Pai, é o Senhor. E se Ele te fez, Ele é o seu Pai. E se Ele é o seu Pai, gente, a Bíblia diz que se nós somos maus, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais o nosso Pai que está no céu. É verdade. E assim, Edith, hoje uma pessoa que não conhece Jesus traz os seus traumas, suas experiências espirituais, até com o mundo oculto, vem para a igreja. Ora, manifesta, ou não manifesta, mas tem uma constante oração ali por busca e libertação, associado com o seu trabalho hoje, que é a psicanálise cristã. Como é? Quanto tempo demora, né? Tem gente que você consegue fazer uma sessão, ou a pessoa foi na igreja uma vez, ela é liberta, ou não é possível, é o tempo, é um processo. É um processo, certo? Por exemplo, vou te dar um exemplo prático disso. Imagina que você está dirigindo o seu carro e você, no tempo da chuvarada, e você está indo para uma estrada que tem um atoleiro, certo? Seu carro atola, você vai ter que descer do seu carro, você vai ter que arrumar um jeito, você vai ter que colocar ali, você vai ter que empurrar esse carro. Como é que vai sair? Como é que você vai sair? Você vai sair limpinha? Não. Então, assim, como é que vai sair esse carro? Sujo. Sujo. Aí você chega lá no posto e você fala assim, cara, dá uma lavadinha nesse carro pra mim, o que ele vai lavar lá no que você tá abastecendo? A lataria.
E por baixo desse carro? Tudo sujo. Tudo sujo. Então, assim é um processo na vida da pessoa. Você vem para a igreja, você recebe Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Porque, Bruna, a gente precisa entender algo. Libertação, cura interior é qualidade de vida na terra. Certo? Certo. Quando você recebe Jesus como Senhor e Salvador, você está recebendo o seu ingresso para você morar no céu. A qualidade de vida dentro da minha caminhada cristã é uma escolha minha. Você vai ver gente com 20 anos, 15 anos de convertido que sofre sérios problemas espirituais, de perseguições espirituais. Uai, como que acontece isso? Você não está lá na igreja? Como que esse processo de libertação acontece? Eu falo que o processo de libertação ele tem 3 principais passos. Primeiro, eu reconheço a vida de tanta gente. Por que a minha vida é mais amarrada? Por que eu dou um passo para frente e 10 para trás? Por que eu começo um negócio, meu negócio flui, de repente esse negócio amarra, eu tenho uma perca financeira, eu tenho um prejuízo, eu volto para o final da fila de novo, ou o meu negócio acaba, eu começo um outro, vou indo bem, e eu vou remando, tá tudo bem, de repente algo acontece, eu volto para o final da fila de novo. Tô falando do negócio, mas pode ser uma vida familiar, é no seio familiar, é nos filhos, é no casamento, sabe? E você percebe que algo não é normal, seja no seu corpo físico, seja uma dor, seja um trem que você não acha a causa. Vai no médico, não tem um diagnóstico preciso para aquilo, sabe? É algo que te acompanha, você volta e meia aquilo tá te atormentando, você tá gastando seu dinheiro ali. Gente, eu fico indignada com as pessoas que não têm coragem de dar uma oferta, ou fala mal, não dizima numa oferta, porque não sei o quê, porque a igreja está roubando dinheiro, e você nem sabe. O seu dinheiro está indo na remédio, seu dinheiro está indo em consulta, em médico, em exame, seu dinheiro está indo para o ralo, seu dinheiro, sei lá, está indo nas cachaças no final de semana, na maconha no final da semana, nos pacotes de cigarro no final. Gente, olha que mentira! Meu Deus. Libertação é qualidade de vida na terra. Você decide que tipo de vida eu quero. Eu quero continuar com a minha vida do mesmo jeito? Tudo bem, se você quiser assim, tudo bem, você vai morrer. Você aceitou Jesus, você vai ser salvo, sem problema algum. Mas se eu quero viver uma vida plena, eu preciso buscar, eu preciso entender, eu preciso saber. Meu Deus, existem muitos processos que eu não consigo sozinha. Há coisas que eu faço sozinha. Mas tem coisas que eu não consigo fazer sozinha. Eu preciso da ajuda de alguém. Vai ter processos na minha vida, como os processos de ordens naturais, que eu vou precisar de uma ajuda de um profissional. Você entende? Sim. Mas vai ter processos na minha vida que eu vou depender de alguém que vai me ajudar espiritualmente. Como? Né? Você fez a pergunta, mas e aí? A pessoa vem quanto tempo? Depende de cada um. Depende da sujeira de cada um. Libertação é limpeza do ambiente. Tem a ver com os antepassados? Tem a ver com a herança familiar. Tem a ver com porque assim, aprendendo mais ou menos, 30% é herança, 70% é plantio. Nossa. Certo? Então, assim, tem muitas pessoas, né, que falam assim, mas eu nunca precisei, ou fala mal dos irmãos que trabalham com libertação, com cura, que não precisa, que isso já não tem na Bíblia, isso não tem no Novo Testamento, isso não tem, sei lá, né? Filha,
Ah, mas o Velho Testamento, ele não serve de base para o Novo Testamento? Ah, então tira o Velho Testamento. Rasga. Tira de sua Bíblia. E também não prega sobre eles, não. Porque se eu vou pregar sobre alguma coisa, né? Eu vou pegar um texto de Elias, vou pregar lá, Elias no Monte Carmelo, que o fogo caiu, o fogo desceu. Se um pouquinho antes eu já não acredito no que está escrito lá, que Deus visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Uai, tira da Bíblia. Elimina aqui o Novo Testamento, tem coisas ali também no Novo Testamento. Jesus, quando ele está contendendo ali, conversando com os doutores da lei, ele olha para eles e fala assim, olha, vocês mataram os profetas. Ele diz, não. Se fosse na nossa época, Jesus, nós não mataríamos os profetas. Mateus capítulo 23. E Jesus, todo o capítulo 23, ele vai dialogando com eles. Jesus fala para eles assim, mataria sim. Sabe por quê? Porque vocês são filho daqueles que mataram os profetas. Mas a consequência do sangue dos profetas, desde Abel até o último profeta. Onde é que está Abel na Bíblia? É o primeiro. Desde Abel até o último, vocês vão pagar sobre esse sangue. Meu Deus. Gente, para quem Jesus falava? Para o povo da aliança. Eu só abro um parênteses porque existe um radicalismo, né? Existe. Eu vivo só o que tá no velho, eu vivo só o que tá no novo. E quando você tá muito focado em um só, parece que você quer viver só naquele lá, esquece o outro. Então, eu acho muito importante sempre que você entenda, né? As pessoas entendam que o velho é base e o que está no novo, sempre associando um com o outro, o que Jesus fez com o que aconteceu ali, né? E aí eu acho legal. Meu medo, às vezes, do extremismo é que as pessoas, elas escolhem um testamento para viver. Sim. Né? E aí você vai falar para mim de maldição hereditária, que tem nos dois. Pois é. Então, assim, olha, até ontem eu estava lendo um texto que falava sobre a maldição da terra, né? E engraçado, Bruna, até os médicos acreditam na herança espiritual. Menos muitos crentes, muitos líderes. Quando você vai consultar pela primeira vez, você não tem que preencher lá? Sim. Um prontuário? O que o médico pergunta? Tem câncer na família? Tem diabetes na família? Tem pressão alta? Tem isso, tem aquilo? Por que ele pergunta aquilo? Genético. É a genética. Você sabe, na verdade, o termo, a palavra maldição, na verdade, a maldição é a sentença, é a consequência do ato de desobediência. Mas, o que é transmitido de geração em geração é transmitido através do nosso DNA, que são as raízes de iniquidades. Como que ela se transmite? Como que ela transfere? Porque já vem automaticamente, é a raiz da maldade. Quando você, ou algumas traduções da Bíblia, vai trazer muita palavra maldade. Então, quando traz a palavra maldade, está falando de raiz de iniquidade. E essas raízes geracionais é que são transmitidas quando nós nascemos. Você não herda só os boi no pasto, as casas, o dinheiro. A gente também herda as enfermidades. A gente herda o mundo espiritual. E aí, nós aprendemos, nós olhamos e nós aprendemos por repetição. Então, por isso que muitos filhos, eles repetem o comportamento que aprenderam nas suas casas. Só que muitos deles se posicionam e eles falam assim, eu não quero ser como meu pai, eu não quero ser como minha mãe, eu não quero ser como a minha família. E eles se posicionam de uma forma diferente.
Quando ele se posiciona de uma forma diferente, ele está plantando coisa ruim, Não. coisas boas. Ele decide. Filha, resumindo tudo isso aqui, decisão. Uau. Você decide quem você quer. Ainda que você sofra uma perseguição. E esses dias eu fui ministrar num lugar e eu falei assim, pai, eu preciso que o senhor me ensina na prática como que atua o espírito de perseguição. E eu estava indo para minha ginástica de manhãzinha. Gente, 6 horas da manhã, 6h15. Eu estava 6h30. Eu estava assim, eu estava se aproximando de um local e o Senhor falou para mim assim, ouvi, presta atenção naquela cena, eu vou te ensinar. Quando eu olhei, tinha um garotinho indo para a escola e aquele garotinho estava com a bicicleta no chão e eu vi uma mulher saindo da padaria tentando pegar um cachorrinho. E nisso eu fui chegando e eu parei. Aí quando eu parei, a mulher entrou no carro, foi embora, e o cachorro deu uma corridinha. Aí o menino olhou para mim e falou assim, tia, leva o meu cachorrinho em casa. Ele saiu, era um cachorrinho bonitinho, assim, né? Nem que não fosse bonitinho, mas assim, sabe esses cachorrinhos bem cuidados? Uhum. Aí eu até dei uma corridinha no cachorro e bati o pé. Menino, ele andou acho que uns 10 metros, parou e ficou olhando para mim assim, com a cabecinha assim. Aí eu falei, filho, volta e leva o teu cachorrinho em casa. Porque senão o seu cachorrinho vai ficar perdido ou ele vai te acompanhar. Aí ele falou, tô atrasado. Eu falei, é melhor você chegar 5 minutos atrasado que você perder o seu cãozinho. E fui. Quando eu saí, o Senhor falou para mim. Na hora que ele subisse na bicicleta, o que ia acontecer com o cãozinho? E atrás. Eu falei, vai acompanhar. Aí o Senhor falou para mim, você tentou bater com as pernas? Correr atrás dele, correu? Eu falei, correu. Quanto? Eu falei, um pouquinho. Ele falou, você não queria saber como age o espírito de perseguição nas gerações? É assim. Eu falei, pai, que coisa linda. Ou seja, eu preciso fechar o portão. Porque ele vai continuar. Sabe quando você anda 2 quadras, 10 quadras, que você olha para trás que o seu cachorro tá lá, que você não sabe o que você faz, se você engole o cachorro, se você bate no cachorro, se você põe ele dentro do carro. Se leva junto. Você entendeu? Assim age o espírito de perseguição na vida das famílias. E assim, o quanto eu me sujei, o quanto essa família se sujou no mundo espiritual, é o período que vai me levar para limpar completamente. Às vezes não vai ser só na primeira lavagem do carro. Meu Deus. Mas vai precisar de uma lavagem completa, aonde lava-se até o motor, aonde levanta o carro e lava por baixo. É isso que as pessoas fazem. Só limpa o exterior. Só os faróis, a lataria. Ah, mas estou linda, maravilhosa por fora. Mas por dentro está igual um pão bolorento. Nossa. Isso é libertação. Isso é forte. Isso é qualidade de vida, Bruna. Sabe? Conhecereis a verdade. E ela vos libertará. E ela vai nos libertar. É conhecendo a verdade. Que verdade? Minha? Verdade da palavra. É a verdade que o Senhor deixou para nós. Você consegue entender que eu não posso ser radical, mas eu também não posso ser inerte a nada? Eu preciso ter um equilíbrio na minha vida. Lá em Isaías 53 é o texto mais citado quando você vai orar com o enfermo. O que está escrito lá? Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. Pelas suas pisaduras nós somos curados e sarados. Agora eu pergunto para você,
você fica doente. Fica. E quando você fica doente, você não vai... Você não pede oração? Sempre. Irmãos, vamos levantar um clamor, vamos levantar uma corrente de oração, vamos fazer aqui um relógio de oração. O que é o relógio de oração? O que é a unção para o enfermo? É ir para a cruz. Uai, Bruna, mas ninguém precisava ficar doente. Jesus já não levou sobre si? As bênçãos não são automáticas. Jesus veio para libertar os cativos, sim ou não? Sim. Todos os cativos estão libertos? Não. Porque nem todos querem, né? Nem todos buscam, nem todos vivem. Eu Isso. tenho que tomar a decisão de ir até a cruz. Agora, eu posso ir à cruz buscar uma unção para me receber uma cura física. Agora, ir à cruz para confessar os pecados que ninguém levantou para confessar, isso só está lá no Velho Testamento. Você consegue entender, Sim. filha? Isso é forte. Muito forte. Então, agora, confessar o pecado geracional, por que a raiz de iniquidade ela vai sendo transmitida? Porque ninguém levanta. Nós falamos por ciclo, tem um ciclo fechando na sua vida, tem um ciclo novo. Não, como eu amo receber palavra de ciclo! Ciclo tá fechando, tem ciclo novo, tem algo abrindo. Tudo isso é muito bom? Sim! Mas eu também preciso fechar os ciclos geracionais da maldade. Como? Levantando os problemas geracionais, o que houve nessa família, eu vou mapear, eu vou perguntar para aquela pessoa mais antiga da minha família, aquela tia, aquele tio, aquela vovó, aquela bisa que ainda está viva. Bisa, conta para mim história familiar, e eu vou anotando, tem isso, tem aquilo. Nossa, eu não sabia que a nossa família praticou tal coisa. E você levanta e fala, Senhor, estou indo diante da tua cruz. Pai, eu estou confessando os pecados, aqueles que eu cometi, dá nome para eles. Senhor, eu repeti tal coisa porque estava na minha família. Senhor, mas eu confesso os pecados geracionais. Senhor, em nome de Jesus, estou rompendo com esse ciclo de iniquidade na minha vida, na minha geração. Eu abençoo meus filhos, meus netos, sei lá, toda a minha descendência. Senhor, clamamos pelo teu sangue. Gente, irmã, pelo amor de Deus, nós precisamos aprender e falar sobre isso. Você não aprende isso nos púlpitos de igreja no domingo à noite. Não. E eu já escutei uma palestra com um neurocientista que ele falava que quando a gente começa a quebrar esses ciclos, pode ser que o nosso corpo fisicamente se manifeste e tenha ânsia de vômito, né? E uma vez eu me reuni com meu esposo, com os meus filhos, para nós orarmos justamente levantando isso e quebrando e decretando. Isso foi por volta de umas 9 da manhã, por volta de umas 4 da tarde, nós começamos a passar mal, do nada. Tipo, eu e os meus filhos e todo mundo com muito enjoo, com muita náusea. E ali a madrugada inteira, assim, os três, mais eu e os meus 2 filhos, passava muito mal. E aí eu falei, Deus, o que isso tem a ver? O Senhor falou, processo de cura, filha. Isso é para você ter certeza do seu processo de cura. Eu falei, gente, era muita náusea, era muito, não parava nada no estômago. E aparentemente foi um dia normal, era algo normal. O que nós fizemos naquele dia diferente foi realmente isso, levantar debaixo do tapete essas coisas do passado, declarar que nós não íamos mais repetir isso, sabe? E à tarde, eu não sei se você já escutou isso, né? E aí eu escutei esse neurocientista falando que ele é cristão e que ele acredita, assim, que fisicamente o nosso corpo, ele pode se manifestar uma náusea. Eu já vi, você já deve ter visto o processo de libertação que as pessoas, já vivi muito isso. Começam a ter náusea ali na hora mesmo da manifestação. Falei, meu Deus, como a gente não tem noção, né? E foi de uma forma até ignorante, sabe, Edith? Foi assim, aquele sentimento de Deus, assim mesmo. Falei, gente, eu não quero mais viver o que essa família inteira do passado viveu, não. Vamos levantar isso e decretar, entregar para Deus. E foi nítido, muito enjoo.
Isso demorou, assim, uns 2 dias ainda para ficar 100%. Ó, eu explico isso na vida real. O que eu falei? A libertação é a limpeza do ambiente, certo? Certo. Agora você está lá dentro da sua casa, você entra numa casa onde está em reforma. Está em reforma aquela casa. E tá lá o pedreiro lixando, passando a massa corrida e lixando, e você entra e vai lá ajudar. Você vai com a máscara, você vai ali, põe uma roupa apropriada, uma máscara. Mas a pessoa que é alérgica, ela pode entrar lá? Não. Então, assim, quando eu estou limpando, realizando a faxina, eu posso ser contaminado ali, eu posso passar mal, eu posso depois ter que tomar até um remedinho. Por quê? Porque aquela sujeira estava lá, o lixo estava lá. Não adianta, Bruna, você limpar. Essa é uma fala da pastora Tânia Teresa, né, que uma das maiores libertadoras atualmente nesse país. E é uma fala dela. Não adianta você comprar o veneno e tentar matar as moscas que estão pousando no cocô do cachorro. Você precisa limpar o cocô do cachorro. E quem tem os animaizinhos, pet, você tem um canil, você lava aquilo lá, você tem até um produto específico. Eu não tenho mais cachorrinho em casa, mas eu já tive. E lá na minha casa era tudo encimentado, e a gente lavava aquilo, jogava que boa, mas o cheiro ficava ali, ainda impregnado no ambiente. O cheiro do xixi, o cheiro, não estava mais ali, mas o cheiro ainda estava lá. Então, assim, dependendo do envolvimento dessa geração, dessa família, dos nossos antepassados, pode estar limpo, mas ainda pode ter resquício até de cheiro. Meu Deus. E às vezes até o cheiro vai fazer mal para nós. É a limpeza, você viveu um processo de limpeza. Isso é totalmente possível, normal? Totalmente normal. Temos 20 minutos. Eu quero falar sobre uma outra coisa que eu acho Tá. muito importante, tá bom? Eu quero te fazer uma pergunta depois. Pode fazer. Quando você falou lá no começo sobre a primeira menina que você teve a experiência de libertação, você falou sobre Deus não permitir que o inimigo te tocasse, né? Eu não sei se sonhos, mas por 2 vezes eu senti mãos tentando tampar a minha boca, assim, de eu ter certeza que eu estava acordada, mas na cama, de espernear, e aquelas mãos tentavam tapar minha boca de qualquer forma e puxavam os meus pés. Numa outra experiência, eu senti uma unha, como se eu conseguisse ver ela, uma unha muito pontuda, muito pontiaguda, assim, que virava e apertava no meio da minha cabeça. E eu passei o outro dia inteiro com dor de cabeça. Isso é possível? Totalmente possível. Posso contar uma experiência rapidinho. Sim. Eu trabalhei numa empresa muitos anos, mais de 10 anos nessa empresa. E a gente almoçava lá, e durante o descanso do almoço nós íamos para uma sala e eu sempre pregava, orava. Pensa num negócio que acontecia ali. Tinha revelação, tinha gente sendo salvo, gente sendo liberto, pessoas que era crente, quem não era crente, enfim, era para todo mundo. E eu me lembro de um dia que eu tinha lido um livro chamado A Divina Revelação do Inferno e A Divina Revelação do Céu. O livro era tão bom, mas tão bom, que eu queria falar daquele livro naquelas reuniões. Então eu lia em casa à noite, no outro dia eu reportava a eles o que eu tinha lido. E nós estávamos ali em várias pessoas naquela sala, descansando, e todo mundo sentava e ficava para me ouvir. Olha, ninguém dormia. E a hora passava muito rápido. E tinha uma menina que, naquele dia, por algumas vezes, ela disse assim: nossa, mas eu tô com uma dor de cabeça tão grande. E ela repetia, e eu continuando falando, de repente, ai meu Deus, mas eu tô com tanta dor de cabeça. Menina, na terceira vez, eu olhei para ela e eu falei assim: sai dela agora, em nome de Jesus. E ela olhou assim.
Eu falei, balança essa cabeça. E ela balançou a cabeça, não tinha nada. E eu continuei ali mais uns 15 minutos. Quando eu saí dali, adivinha a cabeça de quem estava doendo? A sua. A minha cabeça. E olha a fé aqui da irmã, né? Saí, fui no banheiro. Lá tinha alguns banheiros, tinha banheiro lá que era para cliente. E eu entrei e eu pensei assim, na hora que eu estava indo pro corredor, eu falei assim, meu Deus, eu acho que eu vou ter que tomar um comprimido. Meu Deus. Menina, de repente, quando eu pensei, eu acho que eu vou ter que tomar um comprimido. Sabe aqueles insights que dá na gente? Algo me falou no meu espírito, mas essa dor de cabeça não é sua, é a dela, minha filha. Fui no banheiro dos clientes, olhei para o espelho, tira a sua mão daqui agora. Agora, olhando para mim, eu sei que as suas unhas, quando você falou de unha, eu lembrei disso. Eu sei que são as suas unhas que estão apertando o meu crânio. Tira agora. Não é amanhã. Não é daqui a pouco. É agora. Vamos! Agora. Menina, foi instantâneo. Quando eu disse em nome de Jesus, eu fiquei liberta instantaneamente daquela dor de cabeça. Teve um outro caso muito inusitado, parecido com esse. Eu estava na igreja, era numa terça-feira, e acabou o culto. Enquanto eu estava sentada lá, eu sempre gosto de sentar no banco da frente, uma mulher, né, que frequentava ali também a igreja, eu vi aquela mulher passando na frente, assim, né, indo lá para fora, e quando ela levantou, eu vi que ela virou assim, ela estava dura. E ela voltou, eu vi que ela sentou e ela estava dura, com o pescoço duro. Aí depois, eu estava de trabalho naquele dia, eu estava trabalhando, abrindo, e eu fui fechar a igreja. Aí ela acabou o culto, ela chamou a pastora Cássia e falou assim, Cássia, eu preciso que você... Eu vi a Cássia orando pela mulher. E eu vendo desde o momento que eu vi ela sair, vi ela entrar, aquilo já me incomodou. Me incomodou no meu espírito. Eu vi a Cássia orando com a mulher. E a Cássia orou e ela saiu. Quando ela estava indo no corredor, eu falei, irmã, para um pouquinho aí. Quando ela virou, ela continuou com o pescoço duro. Aí a Cássia estava chegando perto. Eu falei, Cássia, eu posso? Irmã, eu posso orar aqui por você? A gente fala orar, mas na verdade isso não é orar. Depois você me lembra que eu vou falar sobre isso. Menina, eu falei, irmã, o que você tem? Ela disse, menina, eu não tô conseguindo virar o meu pescoço. Eu falei, aonde que é? É no pescoço? É no lombar? E eu falei, põe a minha mão em cima de onde é que está o problema. Quando ela pôs a minha mão, eu falei, tira agora. Vamos. Leva isso embora. Agora. Tô te ordenando. Eu tenho autoridade sobre você. Leva embora agora. E eu falei, irmã, vai mexer no pescoço. E ela foi mexendo. E eu perguntei, ainda está doendo? Ela diz, um pouco. Eu falei, põe a mão aonde que está o pouco. E ela tocou a minha mão de novo naquele local. Eu falei, tudo. Ela não vai sair daqui meio liberta. Ela vai sair daqui completamente livre. E eu falei, agora abaixa. Levanta, mexe o pescoço. Vira para a direita, vira para a esquerda. Aí a Cássia olhou assim. Aí a irmã olhou para mim e falou, meu Deus, acabou. Meu Deus, está livre. Aí morreu ali, né? A minha irmã foi embora liberta. Aí, se você pergunta para mim, onde você viu isso, Edith? Onde você viu isso, Edith? Isso está lá em Efésios, capítulo 6. A Bíblia vai falar dos dardos inflamados do maligno. O que é um dardo inflamado? Uma setinha, que está o nosso alvo. E muitas vezes nós somos o alvo.
O inimigo vem com o dardo, sabe o brinquedinho que você Aham. acerta o alvo? Ele vem com o dardo e pá! E coloca ali. E como que se tira um dardo? Arrancando. E eu estava num culto uma vez, de uma outra igreja, que tinha um ministro de libertação. E eu falei, eu vou lá. E eu sentei lá na frente, e quando o homem começou ali a chamar as pessoas, eu vi uma pessoa, e ele falou assim, olha, igreja, tem um dardo. Eu nunca tinha parado para pensar. Ele falou assim, tem um dardo aqui, ó, tem uma flecha, ele falou, tá aqui enfiada nesse rapaz, bem aqui, ó. Eu tô vendo essa flecha. Na hora que eu pegar no cabo dessa flecha, o espírito maligno que mandou essa seta vai manifestar. E ele tocava na flecha e a pessoa entrava em transe. Ele tirava a mão, a pessoa voltava ao normal. E ele ensinando a igreja. Ele falou, agora eu vou tocar e eu vou contar até 3 e vou arrancar. Vocês vão contar. E a igreja, aquele negócio de igreja, né? 1, 2, 3, pá, arrancou, o rapaz ficou liberto. Eu falei, meu Deus, que interessante isso, eu vou arrancar flecha também. Aprendi. Aprendi. Aí, nós estávamos numa viagem e uma irmã que estava conosco, na hora que a gente desceu da van no posto, ela reclamou. Ela falou, meu Deus, menina, mas eu tô com a dor aqui no meu pescoço. Isso é outro caso. O primeiro recente, depois da flecha. E eu me incomodei com aquilo, aí eu perguntei para ela, quando a gente saiu de Sinop, você estava sentindo isso? Ela falou, não. Eu falei, então isso é flecha. Agora eu já sei. Vem aqui. Como eu não vi, eu não estava vendo, igual o pastor tinha tido a visão. Eu falei assim, aonde que tá? Aí ela falou, aqui. Eu peguei e falei, em nome de Jesus, estou arrancando essa flecha. Mexe o pescoço. Ela disse, tá doendo ainda. Eu falei, porque tem mais. Uau. Eu sei que eu arranquei umas 3 flechas. Nossa. Aí ela virou o pescoço. Meu Deus, Tite, que coisa incrível. Aí nós estávamos Aí uma esposa de um outro pastor, que nem era daqui, ela olhou aquilo, ela era muito veio de uma igreja tradicional, e ela falou assim, meu Deus, eu nunca vi isso, irmã Edith. Eu falei, minha filha, é a primeira vez que eu tô fazendo isso. Eu só vi fazendo e agora tá fazendo aqui. Funcionou? Funcionou. A partir daí, uai, Bruna, se você tá aqui, eu tô aqui conversando com você. De repente tiver um trem aí, uma dor, um negócio estranho aí, que você não tava com aquilo, você não tem uma explicação. O que é aquilo? Um dardo. Os dardos inflamados que o inimigo usa para nós. E para isso não se ora, se arranca. Isso não existe oração. Não é. Aí as pessoas falam, vem aqui orar. Não. Isso não é oração. É comando. No mundo espiritual, você não ora. Você dá comando. Amém. E o inimigo tem que obedecer. Meu Deus. É comando, irmã. Você pode ficar 30 anos, 40 anos dentro de uma igreja, falando língua estranha, tendo revelação, profecia, sei lá, exercendo dons espirituais. Nunca Jesus vai fazer isso para você. Porque é eu que tenho que fazer. Jesus falou para nós, em meu nome vocês vão expulsar os demônios. Vocês vão expulsar. Você vai usar o poder de quem tem todo poder, a autoridade de quem tem toda autoridade, e é você que tem que mandar. Quem é que manda lá na sua casa, Bruna? Edith. Eu tenho como chegar lá na sua casa e dar ordem lá na sua casa? Daí não, né? Quem que tem o poder é você. É. Então, você que está me escutando agora, olha, aprenda isso. A autoridade de orar na sua casa é sua. Amém. Eu não posso chegar lá na sua casa e dar comando lá dentro. Por exemplo, se eu chegar lá na sua casa, seu cachorrinho vai me receber lá no portão.
E eu vou dar ordem pro seu cachorrinho calar a boca, pra mim entrar dentro da sua Não. casa, ele vai obedecer? Não. Mas aí você dá, você sai pra fora com no máximo 3 ordens, o seu cachorrinho vai deitar. Quem falou pro seu cachorro que você manda nele? Quer dizer, então, eu mando na minha casa, eu tenho autoridade. Quem tem autoridade dentro da nossa casa somos nós. Quem vai mandar demônio sair da nossa casa é nós. É eu que tenho que autoridade. Sou eu que sou eu que vou mandá-lo sair dali. Entendi. Sou eu que tenho que ordenar que ele saia dali, entende? A autoridade da casa está sobre o dono da casa. Então, se você me perguntar de novo, quem manda na sua casa? Em vez de eu falar, não mando em nada lá, eu mando, sim, eu tenho Você autoridade. manda, você tem autoridade na sua casa. Muito bem, Você entende? entendo. E assim, tem todo um princípio, né? A Bíblia diz que até a mulher que não é crente, ela é santificada pelo homem crente, ou vice-versa. Gente, minha filha, você não sabe o poder que você tem. Meu Deus, gente, eu acho que dava pra ficar o resto da tarde, né, Edith? O resto do dia, acho que aqui falando. Nosso tempo tá acabando e assim como eu estou aqui, assim, aprendi muito, tirei minhas dúvidas, eu acredito que você também pode ter sido muito impactado aí, eu acredito que você foi impactado e eu vou pedir agora pra gente encerrar, pra Edith orar, pra gente selar esse episódio e pra que Deus abençoe a sua vida também. Amém, Edith? Amém. Senhor, nós ainda estamos na tua presença, Sim, continuamos na tua presença. Sim, Pai, e eu intercedo por essas pessoas que estão nos ouvindo. Amém. Eu sei que esse vídeo vai chegar em lugares que eu nunca imaginei Em nome chegar, de Jesus. mas a minha voz vai chegar agora. Em nome de Jesus. Pai, que essa palavra traga entendimento Aleluia. na vida de cada uma pessoa. Eu oro para que os olhos espirituais sejam abertos Em nome agora. de Jesus. E eu oro para que essas pessoas recebam, reconhecendo que o Senhor é o dono de tudo, Aleluia. inclusive das nossas vidas. Aleluia. Pai, abre os olhos, os Sim. ouvidos para que eles olham, para Sim, que eles Deus. ouçam. Pai, damos ordem ao Em nome mundo de espiritual Jesus. que tem amarrado pessoas com enfermidades, Em nome que de tem Jesus. amarrado negócios, Sim, que Deus. tem, Senhor, levado filhos para as Em nome de drogas, Jesus. que tem levado à prostituição, que tem levado ao adultério. Eu oro para que a tua palavra alcance esses corações Em agora. nome de E que se Jesus. houver alguém atingido por dados inflamados de Satanás, em nome de Jesus e na autoridade do teu nome, nós ordenamos, vocês soltem essas pessoas agora. Em nome de Jesus. Solte a mente delas agora. Sim, Deus. Em nome de Jesus, Sim. você vai soltar as finanças. Você vai soltar a Sim. mente desses filhos que estão cativas nas mãos de Satanás. Sim. Você vai tirar as algemas das mãos, dos pés, Sim. porque eu quero profetizar e declarar que essas pessoas serão livres a partir de agora. Sim, Seja livre. Seja livre para você andar, seja livre para você voar, Sim, seja Deus. livre para você Que assim conquistar seja, que assim agora. seja, E que a que paz, assim seja. que excede todo o entendimento, repouse sobre a nome de sua Jesus. vida, que a alegria do Senhor, que é a nossa força, ela repouse sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Eu tenho certeza que o Senhor falou grandes coisas ao seu coração, que você recebeu dessa oração. Eu quero te convidar a acompanhar todos os nossos episódios e compartilha o link desse episódio com outras pessoas. Abençoe outras vidas, porque eu sei que você foi abençoado. Amém? Um forte abraço e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Forte.